Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Ataque à Venezuela, Nicolás Maduro e sua mulher capturados. Donald Trump afirma que os Estados Unidos vão governar o país latino-americano. Em Gombota, Luanda, campanha de limpeza juntou neste sábado mais de 20 cooperativas. Setor não financeiro, o crédito bruto registrou em 2025 um crescimento de 15,9%, fixou-se em 8,9 bilhões de kwanzas. Senegal conseguiu o passo para as quartas de final no CAN após vencer o Sudão por 3-1. Elias Diaquimenso, o rei da música angolana, é a nossa personalidade da semana. É o Girassol Jornal, edição de sábado, 3 de janeiro, que começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. Começamos com a notícia que marca o dia. Os Estados Unidos da América atacaram hoje a Venezuela, dias depois de Donald Trump ter afirmado que os dias do seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, estavam contados. O presidente venezuelano e a sua mulher foram capturados. 11 meses e 27 dias depois de tomar posse como presidente reeleito da Venezuela para um terceiro mandato, Nicolás Maduro sofreu um golpe aparentemente inesperado, embora há muito anunciado. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada deste sábado. Foram 8 explosões ouvidas em Caracas. O ataque foi confirmado pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump, que nas redes sociais anunciou a captura de Nicolás Maduro e a sua esposa. Depois do ataque, a mídia internacional noticiou que Nicolás Maduro havia decretado estado de exceção. O ataque vinha sendo anunciado com alegações de combate ao narcotráfico, embora Trump tenha deixado no ar a intenção de mudar o governo venezuelano, algo que, na voz do líder norte-americano, garantidamente vai acontecer. Estamos aqui agora, mas vamos ficar até que a transição adequada possa acontecer. Então, vamos continuar assim, especialmente até que uma transição adequada possa acontecer. Entretanto, Donald Trump, que afirmou que o poder de Nicolás Maduro ameaçava a América, não descartou a possibilidade de uma nova vaga de ataques a longo prazo. E estamos prontos para lançar um segundo ataque, muito maior, se necessário. Estávamos preparados para uma segunda onda, caso fosse preciso. Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não terá. Trump disse ainda que Maduro e a esposa sentirão o peso da justiça americana, que vai acusar o casal de crimes horríveis. Maduro e sua esposa em breve enfrentarão todo o rigor da justiça americana e serão julgados em solo americano. No entanto, no momento, eles estão num navio. O ataque dos Estados Unidos rapidamente provocou reações. Na cidade de Caracas, capital da Venezuela, manifestantes pró-Maduro exigiram a libertação deste, demonstrando apoio ao líder. Por outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade de venezuelanos saiu às ruas para celebrar o que chamam de chegada da liberdade. Da comunidade internacional, reações também se fizeram sentir. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressou-se profundamente preocupado com a escalada de tensão na Venezuela e alertou que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter implicações preocupantes para a região. Alguns países latino-americanos também condenaram a violação da soberania da Venezuela. Os parceiros do governo de Maduro, como a Rússia, Cuba e Irão, igualmente condenaram os ataques americanos a Caracas com apelo ao diálogo. Já da União Europeia, veio através de Kaja Kallas o pedido de moderação, embora tenha-se dito que Nicolás Maduro carecia de legitimidade. Ainda em torno deste assunto, ouvido pela Rede Girassol, o professor de Relações Internacionais, Carlson Cadiave, considera o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela como forma de controlar o petróleo e reduzir a influência chinesa e russa na América Latina. Duas coisas que chamam a atenção, que têm a ver com a geopolítica da região. A Venezuela tem petróleo. Curiosamente, parte desse petróleo é explorado por um ator econômico americano.
O que significa dizer que os americanos não estão fora da Venezuela. Só que, na forma como a coisa está a acontecer na Venezuela, há a ideia de que era preciso remover o regime do Maduro para poder abrir espaço para a América controlar de forma mais pujante o petróleo da Venezuela. Então, a primeira resposta é esta, que há o interesse de Donald Trump e da América de controlar com mais profundidade o recurso petrolífero que a Venezuela tem, que é uma ambição que vem de muito tempo. O outro lado da competição geopolítica, vamos dizer, ameaçadores à segurança nacional da América, e parte desses movimentos inclui uma aliança forte com Maduro. Então, para impedir que a pujança chinesa e a pujança russa ou qualquer outra entre em força na América Latina, particularmente na Venezuela, Donald Trump achou que era momento de retirar Maduro do poder, mas mais do que retirar Maduro do poder, retirar o regime de Maduro. O professor Carlton de Cadeado afirma ainda que, com o ataque dos Estados Unidos da América, abre-se um cenário de futuro incerto na Venezuela. Tirou-se o cabeça do regime neste momento, que é o senhor Nicolás Maduro, mas o regime não derrubou, não está caído. Exatamente. Continua lá o regime neste momento. Então, para todos pode ser uma surpresa ver o regime colapsar, mas também para todos pode não ser uma surpresa se nós virmos que o regime continua no poder. E se continua o regime no poder, é suposto que tudo vai continuar como está a acontecer neste momento, não é? Com a possibilidade da substituição da liderança trazer alguma novidade, mas que não seja uma novidade profunda a ponto de pôr em causa a sobrevivência do próprio regime. Na eventualidade do regime colapsar, há indicação ou cenário de que a Venezuela pode mergulhar num caos. O presidente norte-americano Donald Trump disse que os Estados Unidos não deixarão nenhum membro do regime venezuelano suceder ao seu homólogo Nicolás Maduro. Durante uma entrevista à Fox News, a propósito da captura de Maduro em Caracas, Trump acrescentou que os Estados Unidos da América estão muito envolvidos no futuro da Venezuela e querem a liberdade para o povo. Adiantou também que serão tomadas decisões sobre os próximos passos da Venezuela e que terá de considerar ou se apoia ou não a vencedora do Prémio Nobel da Paz, a líder da oposição, Maria Corina Machado, como líder de uma transição na Venezuela. Já a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, defendeu que o antigo candidato opositor Edmundo González deverá assumir de imediato o mandato presidencial após os Estados Unidos terem capturado o líder venezuelano Nicolás Maduro. Esta é a hora dos cidadãos, os que arriscaram tudo pela democracia no 28 de julho, os que elegeram Edmundo González como legítimo presidente da Venezuela, que deve assumir de imediato o seu mandato constitucional e ser reconhecido como Comandante Supremo das Forças Armadas Nacionais, afirmou Maria Corina, distinguida com o Prémio Nobel da Paz em 2025, num comunicado divulgado nas redes sociais. O Girassol Jornal tem em direto o jornalista José Manuel Diogo, também comentarista dos assuntos internacionais, e vai falar a partir do Rio de Janeiro. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. José Diogo, consegue nos ouvir? Consigo perfeitamente. Mais uma vez, bem-vindo ao Girassol Jornal, edição de sábado. Bem, como foi recebida a notícia deste ataque aí no Brasil? Bem, o Brasil tem uma fronteira muito extensa com a Venezuela e uma relação muito larga e muito duradoura e muito importante
porque partilham uma grande fronteira na Amazónia e não existe uma simpatia quase histórica desde que Chávez chegou ao poder entre os governos do Brasil e da Venezuela. Então a notícia foi recebida por causa disso com muita surpresa, mas também com vários recortes. Logo de manhã, o primeiro a reagir foi o Ministro da Saúde, o Ministro Padilha, com questões que se prendem, obviamente, com os migrantes e com a esperada pressão dos migrantes venezuelanos que têm caminhos organizados no Brasil e que é uma realidade que já existe para os brasileiros, mas esta novidade, e isto não deixa de ser um tabu que se quebra desde 1989, quando os Estados Unidos, noutro mundo completamente diferente, fazem uma operação do mesmo género no Panamá, e eles levam na altura o presidente, o general Noriega, e julgam nos Estados Unidos. Aqui nós penso que estamos perante uma coisa, e as opiniões aqui dividem-se sobre isso, portanto um atentado grave à soberania da Venezuela, mas há também a questão de ser lugar comum no Brasil, na comunidade dos países de língua portuguesa, de que as eleições que aconteceram na Venezuela há uns meses atrás, elas não conseguiram ter um resultado definitivo, os resultados das urnas não foram apurados. Então tudo isso faz com que as opiniões se dividam aqui no Brasil, mas sobretudo o atropelo à ordem internacional e a ingerência de um país do norte no sul, isso sim que parece ser o aspecto de mais cuidado, porque o Panamá não deixava de ser a terra do canal, os Estados Unidos tinham interesses, mas aqui há uma ingerência óbvia e uma inovação desta administração Trump em vir ao sul do mundo, neste caso a América do Sul, ingerir-se diretamente nos assuntos de um país independente, atropelando de facto as regras internacionais. Este ataque pode galvanizar as forças bolsonaristas adversas a Maduro e aos governos de esquerda? Toda a mídia e todas as notícias, elas têm hoje vivemos num mundo completamente mediatizado, têm esse condão de galvanizar, já estão a circular na internet, nas redes afetas ao antigo presidente brasileiro, imagens aparentemente feitas por inteligência artificial que mostram a prisão de Maduro pelas autoridades americanas. Elas circulavam antes da fotografia oficial que o presidente Trump pôs a circular do presidente venezuelano algemado, vestido de branco. Portanto, haverá normalmente, circulam memes na internet, nos grupos mais à direita, onde juntam Bolsonaro e Lula a dizer que levam 2 pelo preço de 1, mas do outro lado, da esquerda, o Brasil é um país muito partido ao meio, onde há uma polarização muito grande. Do outro lado, há manifestações também muito grandes que condenam este atropelo à ordem internacional. Acredita haver razões para se temer um futuro das relações entre o Brasil e os Estados Unidos da América? O presidente Lula, na comunicação que fez através das redes sociais hoje, ele disse que condenou veementemente o ataque, mas só fez isso. Condenou e convocou uma reunião do Conselho de Ministros, mas das quais ainda se desconhece alguma ação concreta.
pleitar contra os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, é absurdo, visto do ponto de vista militar, talvez até inacreditável, ou uma condenação, uma derrota imediata. Ninguém acredita que vai haver uma escalada militar que envolva o Brasil ou que envolvam os países do Sul. Lembremos que o Chile acabou de eleger um presidente de direita também, embora mais moderado, mas o que os Estados Unidos estão a querer dizer aqui é que a China tem o seu quintal, a Rússia tem o seu quintal na Europa com a Ucrânia, e a América do Sul, o quintal é dos Estados Unidos, o petróleo da Venezuela será dos Estados Unidos, e o presidente Trump já veio dizer isso, já veio dizer que governará o país até que seja... A expressão que ele utiliza é muito interessante, até que seja necessário. E, portanto, vamos ver agora como as coisas correm, mas o que se promete é uma grande confusão, não há uma sucessão anunciada, o presidente Trump não tem uma solução para a Venezuela, mas o caos, de alguma forma, favorece os Estados Unidos, porque impedirá o desenvolvimento da América do Sul, logo, consequentemente, a atração de investimento para a América. Não sei se consigo, deixei de ouvir, mas queria saber se este ataque ainda abre portas para o regresso da imagem da América Latina como quintal dos Estados Unidos, como se diz em política internacional, ou vai mobilizar as forças de esquerda? É uma novidade, de facto. Dizermos se vai acontecer isso, não sabemos, porque o mundo é muito diferente ao mundo que era depois do episódio de Cuba ou depois da queda do Muro de Berlim. Mas hoje o mundo é multipolar, a China e a própria Rússia têm muitos interesses na América Latina, interesses comerciais, interesses que são protegidos pelo direito de cada um dos países e pelo direito internacional. E os Estados Unidos vê isso, esta administração Trump vê isso com maus olhos. E, portanto, é muito normal que há quem diga aqui que o Brasil interessa muito aos Estados Unidos que seja desorganizado e que não se revista do papel de potência que ele obviamente tem, nomeadamente na produção de alimentos e na produção de matérias-primas, até de uma forma em que o Brasil ultimamente se tem tornado mais competitivo em acrescentar valor e não ser apenas uma economia extrativista. Obviamente isso, e viu-se agora com a questão das tarifas, isso é, de alguma forma, um problema para os Estados Unidos. E, portanto, não afrontando diretamente o Brasil, ao semear a confusão na América do Sul, eu acredito que o Trump cumpra o seu objetivo. Mas há uma coisa aqui que é importante e que nós temos que ver também, embora este seja um cenário de conflito internacional, ele interessa muito ao cenário interno dos Estados Unidos. Há muitas manifestações entre os republicanos mais radicais dizendo que em 2018 Trump vai voltar a ser presidente, ou vai voltar a apresentar-se como candidato, o que está proibido pela Constituição norte-americana. Não pode haver um terceiro termo para candidatos, mas Trump comporta-se como se isso fosse acontecer, e isso, um cenário caótico internacional, também segundo vários analistas, pode ajudar a que aconteça o que anos de independência, muito mais de 200 anos de independência da maior economia do mundo. Bem, vamos continuar aqui a ouvir também o nosso comentarista e vamos formular mais uma questão antes que também, claro, se esgotem todos os motivos. Vamos saber se ainda há motivos para os governos de esquerda da América Latina ficarem em alerta, no caso.
Essa é uma pergunta muito boa. E nós temos, imaginemos, hoje acontece isto, o Nicolás Maduro é tirado do seu país e nós temos outro presidente de esquerda logo no país ao lado que também tem os mesmos problemas com o tráfico de droga, ou pelo menos a mesma aparência dos mesmos problemas com o narco-estado, com um país complicado, com uma guerra civil que ainda continua, apesar de longe das bocas internacionais. Eu pude visitar Bogotá há menos de um mês e lá, embora haja uma aparente tranquilidade, este governo de esquerda do Petro, ele traz outra vez uma série de percepções de insegurança e percepções de retrocesso na sociedade colombiana. E depois temos as outras democracias. O Chile, como vimos, já mudou o seu regime político há menos de um mês, e nós agora temos uma série de países que temem que, se nada for feito, e com certeza nada de muito substantivo poderá acontecer, eles terão medo, terão um natural receio daquilo que pode acontecer se os Estados Unidos forem sucedidos nesta sua aventura de invasão ou de guerra, ou de uma operação militar que visa diretamente o chefe de Estado de um país da América do Sul, um país independente, desde a sua independência, desde Simón Bolívar, nunca mais sofreu nenhum ataque. Agora, uma coisa é certa, a República Bolivariana da Venezuela, essa terminou hoje, não voltará a ser a mesma. E ainda assim, podemos dizer, será que Cuba poderá ser o próximo alvo? Na verdade, o que nós podemos especular é praticamente tudo, mais ainda vindo de uma personalidade como Trump, que parece ter ganho a simpatia do seu partido e parece ter poder ilimitado para quase tudo, desde destruir uma ala da Casa Branca, mudar a biografia dos presidentes americanos nas placas que servem de museu, até como acabámos de dizer, se perpetuar como presidente na democracia mais avançada do mundo, coisas que há 2 anos atrás seria impensável nós estarmos a falar. Então o mundo, ele mudou de facto. O mundo hoje não é mais o mundo multipolar, o mundo democrático, o mundo do multilateralismo, das relações partilhadas entre espaços. Há o início de uma nova era de geopolítica que terá o seu momento charneira em 2028, quando forem as eleições nos Estados Unidos, mas não esqueçamos que até lá, nomeadamente aqui no Brasil, que é o segundo maior país da América, a economia, logo depois do Canadá, mas com muita capacidade e muito potencial e muito importante para as outras economias americanas e do mundo, também terá eleições este ano e, portanto, nós temos essa possibilidade de não podermos suceder a encontrar um mundo como aquele que foi chegado até aqui. Mas os próximos 2 anos serão muito importantes. Quanto a Cuba, Cuba está sempre na linha da frente para sofrer uma intervenção. Não esquecemos que já houve uma intervenção em Cuba dos Estados Unidos que não foi bem sucedida e que daí não é por nenhum motivo, porque existem comunidades hispânicas no sul dos Estados Unidos que são muito importantes e que também foram muito importantes para a eleição de Donald Trump. Não podemos esquecer isto. Não podemos esquecermos um momento complexo onde a mudança de uma das peças mais importantes do xadrez e do poder político, de estratégia, de passar para uma América
que não respeita o direito internacional quando ela era o seu garante. Isso deixa-nos perplexos sobre aquilo que vai acontecer. Realmente, então, é um acho, assunto sim, que vai merecer com certeza sempre a nossa atenção uma era de e nós vamos estar incerteza. sempre atentos, claro, ao que vai se desenrolar ao longo desses próximos tempos. E muito obrigado pela sua intervenção aqui no Girassol Jornal de Edição de sábado. Com certeza foi muito esclarecedor e também tivemos a oportunidade de saber um pouco mais de como o Brasil aí recebeu esta captura de Nicolás Maduro. Obrigado e contamos consigo nas próximas oportunidades. Obrigado. Boa noite. Obrigado, André. E o antigo ministro da Defesa de Portugal e comentador de Relações Internacionais, Azevedo Lopes, caracteriza a situação como uma demonstração e força e realça a alteração da ordem mundial. E dizer o seguinte, significa muito claramente uma alteração, ou a confirmação de uma alteração muito significativa nas relações internacionais. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se até relativamente há pouco tempo nós tínhamos, mais ou menos de forma consistente, a vigência de um princípio que proibia a intervenção militar, que proibia a ingerência nos assuntos internos dos Estados, que dava prevalência à dimensão multilateral e institucional das relações internacionais, nós estamos hoje numa era, e esta agressão contra o Estado da Venezuela confirma isso, em que um poder, neste caso o dos Estados Unidos, se afirma como quer, quando quer, invocando as razões que lhe parecem convenientes para a sua ação. Ora, isto significa o quê? Para dizer a verdade, o que aconteceu hoje à noite, ontem à noite, perdão, na Venezuela, e que venha a resultar depois na detenção de Nicolás Maduro e da sua mulher e o seu transporte para um navio militar americano, para depois ser transportado para os Estados Unidos, o que aconteceu não é mais do que a conclusão de um processo agressivo que já se tinha iniciado há semanas, com um bloqueio naval, com um bloqueio aéreo total do Estado da Venezuela, e deixa, aliás, de lado a circunstância de, nesse período, os Estados Unidos terem atacado e destruído, causando a morte a muitas pessoas, aqueles que ele considerava serem navios ou embarcações ligadas ao tráfico de droga. Portanto, o que é que aqui está em causa? Está em causa que os Estados Unidos alegam que não usaram a força segundo o direito internacional. Alegam que esta foi a força necessária para executar uma operação de polícia, ou seja, uma operação de polícia para conseguir efetivar a detenção de alguém sob quem pendia um mandado de captura passado por um tribunal norte-americano. Ou seja, tem um tribunal norte-americano que define um chefe de Estado estrangeiro como um potencial criminoso, um traficante de drogas, e os Estados Unidos põem à disposição da execução desse mandado, põem a sua frota naval, põem as suas forças armadas, põem as suas forças especiais, bombardeiam o país e dizem que, sobretudo, bombardearam o país apenas para garantir a segurança daqueles que estavam encarregados da detenção e transporte de Nicolás Maduro para os Estados Unidos. E, portanto, isto é uma confirmação de uma tendência que, infelizmente, se acentuou muito desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump, segundo a qual o posso, quero e mando hoje prevalece sobre qualquer outra consideração. Azevedo, questionado se este será o fim do direito internacional e das Nações Unidas, o professor respondeu. Ouça, o direito internacional não morreu. Isto é um bocado como aquilo que dizia Mark Twain. As notícias sobre a morte do direito internacional são muito exageradas. Não lhe escondo que, evidentemente, cada uma destas ações representa uma machadada grave no princípio que proíbe a ameaça e uso da força nas relações internacionais. Mas a verdade é que o direito internacional é muito mais do que isto, muito mais. Aliás, se não houvesse direito internacional, não tínhamos as normas que regulam, por exemplo, as comunicações do género daquela que nos permite agora estarmos aqui a falar. Se não houvesse direito internacional, não havia tratados, não havia comércio internacional. Portanto, felizmente que o direito internacional não depende dos desmandos de Donald Trump para existir. Agora, é grave, e isso não há qualquer dúvida. Porquê? Porque este é um princípio que no pós-Segunda Guerra Mundial, quando foram criadas as Nações Unidas, este princípio
de manter a todo custo a paz e a segurança internacionais, como condição até de sobrevivência da humanidade, foi afirmado como princípio fundamental da ordem internacional. E é esse princípio fundamental, para não fugir à sua questão, que está aqui a ser sistematicamente violado com comportamentos desta natureza, e isto é um padrão que infelizmente é cada vez mais constante nas relações internacionais. Não vou sequer falar da invasão da Ucrânia pela Rússia, não vou falar dos bombardeamentos da Nigéria no dia de Natal, porque Donald Trump considerou que assim atacava aqueles que estavam a proceder, dizia ele, a massacres de cristãos. Não vou falar da forma como ele qualifica a África do Sul como um regime genocida, como ele ameaça usar a força, como ele usa a força contra o Irão, como o primeiro-ministro israelita pratica os desmandos genocidas que pratica na Palestina. Isto é mais um elemento que, no fundo, contribui para o descrédito deste princípio. Ora, isto vai refletir-se, e isso é que é talvez o mais triste disto tudo, isto vai refletir-se no reforçar, no agravamento da crise profunda das Nações Unidas. As Nações Unidas estão sob ataque há muito tempo, não é Donald Trump que inicia os ataques contra as Nações Unidas. Aliás, eu devo dizer que o momento fundamental foi justamente o da invasão do Iraque em 2003 e os insultos e enxovalhos a que foi submetido o Conselho de Segurança, mas a verdade é que o Conselho de Segurança desapareceu em combate. Não tem hoje qualquer capacidade para intervir e para regular as relações internacionais na parte em que contendam com a paz e segurança internacionais. O secretário-geral, com grande pena minha, está muito fragilizado, e por isso depois as reações são sempre reações que eu diria quase de circunstância. Com grande pena minha vejo que a alta representante europeia, Kaja Kallas, definitivamente muito mais preocupada com a Rússia, com o que quer de outro que se passe no mundo, se limitou a dizer que Nicolás Maduro era um líder legítimo e apelava ao cumprimento dos princípios todos do direito internacional e das Nações Unidas, concluindo finalmente com uma exortação à contenção. É muito pouco, é realmente muito pouco, e não são as reações isoladas de alguns países, que eu destacaria, por exemplo, o Brasil, a Colômbia, mas também, de alguma forma, a França. Não são essas reações que são suficientes para travar ou limitar esta afirmação de um poder que cada dia parece mais um poder que se aproxima do absoluto. Os vestígios entre os Estados Unidos da América e a Venezuela tiveram início em 2013 e começaram pelas irregularidades das eleições. Os principais temas nos litígios entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, que tiveram início em 2013, começam pela regularidade das eleições, o embargo petrolífero, o narcotráfico, os migrantes, entre outros. Washington, tal como parte da comunidade internacional, não reconhece ao socialista Maduro a legitimidade para presidir a Venezuela. Após a violenta repressão das manifestações no dia seguinte à sua primeira eleição em 2013, os Estados Unidos sancionaram vários altos responsáveis do país por violação dos direitos humanos. Consideraram ilegítima a sua reeleição em 2018 e, posteriormente, a de 2024, que a oposição afirma ter vencido. Entre 2019 e 2023, Washington, seguida por cerca de 60 países, chegou mesmo a reconhecer o opositor Juan Guaidó como presidente interino, o que levou Caracas a romper relações diplomáticas. A Venezuela acusou várias vezes os Estados Unidos de ingerência. Em 2019, após uma tentativa de insurreição militar, Maduro afirmou que Washington tinha ordenado um golpe de Estado fascista. No ano seguinte, o presidente venezuelano acusou Trump de ter dirigido diretamente uma tentativa de incursão armada por mar, na qual participaram 2 ex-soldados norte-americanos. Washington negou qualquer envolvimento, com o objetivo de asfixiar economicamente o país e destituir Maduro do poder. Washington impôs em 2019 um embargo ao petróleo venezuelano
que atingiu o pilar da frágil economia venezuelana. Antes de o embargo entrar em vigor, o petróleo representava 96% da receita nacional e 3/4 das receitas petrolíferas provinham de clientes norte-americanos. Trump pôs fim este ano às licenças de exploração que permitiam as multinacionais operar apesar das sanções. A norte-americana Chevron beneficia desde julho de uma licença especial. A Venezuela, que atravessou uma grave crise económica entre 2014 e 2021, continua numa situação precária, pela qual Maduro culpa as sanções impostas por Washington. Em comunicado, a República Bolivariana da Venezuela repudiou os ataques deste sábado atribuídos aos Estados Unidos da América, tendo classificado o bombardeamento como gravíssima agressão. O comunicado oficial emitido pela República Bolivariana de Venezuela ressalta que os ataques dos Estados Unidos da América constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas nos seus artigos 1 e 2, que consagram o respeito à soberania, à igualdade jurídica dos Estados e a proibição do uso da força. Para a Venezuela, a considerada agressão ameaça a paz e a estabilidade internacional, concretamente da América Latina e do Caribe, que poderá colocar em grave risco a vida de milhões de pessoas. Segundo o documento de 4 páginas, o objetivo dos Estados Unidos da América ao atacar o território latino não é outro, senão que militares daquele país já foram mobilizadas para garantir a tranquilidade e denúncias serão presentes a organizações de promoção à paz, exigindo a condenação e a responsabilização do governo estadunidense. Sem confirmar a captura do presidente, a nota avança que Nicolás Maduro dispôs todos os planos de defesa nacional para serem implementados em momentos adequados, em conformidade com a Carta Magna da República, e que terá assinado e ordenado um decreto que declara o estado de comoção externa para proteger os direitos da população, o funcionamento das instituições e passar imediatamente a luta armada. Importa frisar que a nossa equipa de reportagem deslocou-se à Embaixada da República Bolivariana de Venezuela, em Angola, para uma possível comunicação sobre os bombardeamentos que atingiram as cidades de Caracas, a capital da República, Miranda, Aragua e La Guaira, mas sem sucesso. Entretanto, prometeu pronunciar-se oportunamente. Dezenas de pessoas apareceram depois de um navio com vários migrantes que pretendia chegar à Europa virou na costa da Gâmbia em véspera de Ano Novo. O anúncio foi feito pelo presidente gambiano, que garantiu que foram mobilizados recursos para prestar assistência aos sobreviventes do naufrágio. O Ministério da Defesa da Gâmbia disse que o barco foi encontrado encalhado num banco de areia e o presidente Adama Barrow fez o anúncio na sexta-feira, durante o qual disse também que 102 pessoas sobreviveram e 7 corpos foram recuperados. O chefe de Estado gambiano afirmou que alguns dos sobreviventes estavam a passar por atendimento médico urgente e assegurou que o Plano Nacional de Resposta a Emergências foi ativado e que o governo mobilizou recursos adequados para intensificar os esforços e fornecer assistência aos sobreviventes. A República Democrática do Congo está entre os 5 países que foram recebidos como novos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas por um período de 2 anos. A RDC ingressa ao Conselho pela primeira vez em 35 anos. O país, cuja parte do território vive sob conflito militar, enfatizou o seu compromisso com a paz e a segurança, bem como com a prevenção e resolução de conflitos. Do Ministério das Relações Exteriores da RDC, ficou a garantia de que o país, que foi anfitrião por mais de 2 décadas de uma das maiores missões de manutenção de paz, a MONUSCO, adquiriu experiência concreta tanto dos desafios quanto das limitações desses instrumentos. Crédito bruto, números no setor não financeiro, em destaque.
Este é o Girassol Jornal, edição de sábado, 3 de janeiro. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol, do Girassol Jornal, edição de sábado. O crédito bruto ao setor não financeiro registrou em 2025 um aumento avaliado em cerca de 1,2 bilhões de kwanzas, que representa um crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior. De acordo com uma nota do Banco Nacional de Angola, citada neste sábado pela Angope, do valor bruto, 86,1% representam o endividamento do setor privado e 13,9% do setor público. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu os 7,2 bilhões de kwanzas, registrando um aumento de 1,3 bilhões face ao período homólogo anterior e 1,2 bilhões de kwanzas face ao mês de dezembro de 2024. O endividamento do setor privado registrou um aumento de 819,5 mil milhões de kwanzas, passando de 6,9 bilhões de kwanzas em novembro de 2024 para 7,7 bilhões de kwanzas em novembro de 2025. Por seu turno, o endividamento das empresas privadas não financeiras foi de 6 bilhões, mais 9,4%, e o dos particulares de 1,7 bilhões de kwanzas, mais 21,8%. Segundo o Banco Central, o crédito bruto direcionado ao setor real da economia totalizou 1,9 bilhões de kwanzas, um aumento de 280,8 mil milhões, 17,6%, em relação ao período correspondente do ano anterior. A variação foi impulsionada principalmente pelo incremento de recursos disponibilizados ao subsetor da indústria extrativa, que teve um aumento no valor de 224,5 mil milhões de kwanzas. Enquanto isso, o crédito total concedido para o fomento do setor real atingiu 1,3 bilhões de kwanzas, representando 71,5% do total de crédito disponibilizado ao setor e 15,1% da carteira de crédito bruto do setor bancário. Em comparação com o período homólogo, refere a nota, verificou-se um aumento de 295 mil milhões de kwanzas, 28,1%, com destaque para o financiamento de projetos no subsetor da indústria transformadora, que registrou um acréscimo de 138,6 mil milhões de kwanzas, 23,1%. Liz de Aquimoenzo, personalidade da semana, em destaque. Na atualidade esportiva, o Senegal conseguiu o passe para os quartos de final do CAN após vencer o Sudão por 3-1 no estádio Ibn Battuta. Angola marcou apenas 2 golos no CAN de Marrocos 2025, menos 4 em comparação à edição passada da competição africana. Os Palancas Negras terminaram a prova com 2 pontos no terceiro lugar do Grupo B. Diferente desta vez, a campanha feita... Um valor equivalente a mais de 140 milhões de kwanzas mensais recebe o treinador mais bem pago desta edição do CAN. Saiba a seguir de quem se trata. Algumas vezes, para levantarmos o título de uma prova, é necessário um bom incentivo. E nisso estamos a falar de cash. Aqui vamos apresentar o top 4 dos treinadores mais bem pagos nesta edição do CAN. Na quarta posição está o treinador da seleção da casa, Marrocos, Walid Regragui, treinador de 50 anos de idade, que oferece um budget de 70 mil euros mensais, que equivale a 75 milhões de kwanzas. Na terceira posição encontra-se o selecionador da Côte d'Ivoire, Emerse Faé, de 41 anos de idade, com um cash de 75 mil euros, um ordenado equivalente a 81 milhões de kwanzas. Quem recebe igualmente o mesmo budget que Faé é o treinador da África do Sul, Hugo Bross, belga de 74 anos de idade, com uma vasta experiência como treinador de futebol. A nossa lista fecha com Valdemir Petkovic, treinador de 62 anos de idade, nascido na Bósnia e Herzegovina,
que comanda a seleção da Argélia, oferece um salário de 135 mil euros mensais, equivalente a 145 milhões e 800 mil kwanzas, liderando assim a lista de treinadores mais bem pagos do CAN. Assim que acompanha, a pergunta é: são budgets suficientes para influenciar na motivação e ajudar as nações a conquistarem o título? O que farias com tanto dinheiro? Mais de 20 cooperativas saíram às ruas neste sábado no município de Ingombota, com vista a manter a higiene e o bem-estar urbano e massificar novos modelos de limpeza pública. A iniciativa enquadrou-se no âmbito da campanha de limpeza e sensibilização Porta a Porta. Numa primeira vista, parecia ser uma campanha de evangelização bíblica porta a porta. Mas não. Era a evangelização ambiental, ou seja, sensibilização à população sobre que tratamento dar aos resíduos sólidos. Esta sensibilização serve para impedir que as nossas ruas cheirem mal, que haja proliferação de lixo, porque quando nós acumulamos o lixo nos nossos caixotes em horários indevidos, dificulta o trabalho até de quem recolhe. Com distribuição de folhetos sobre responsabilidade ambiental e uma abordagem pedagógica, lá iam as cooperativas e membros da sociedade civil que também se juntaram à causa, cujas reações dos moradores foram estas. Vai melhorar o ar, né, em si, as ruas vão estar mais organizadas, já não vai haver mais muito aquela rua que nós vimos, né, contentores cheios, lixo a cair no chão, vai ter mais organização. Estou a ver que é uma sensibilização melhor mesmo para todos nós. Isso quer dizer que vai passar o testemunho também para outros vizinhos? Sim, vou passar sim, porque é bem de todo mundo. A iniciativa enquadrou-se no âmbito da campanha de limpeza da quadra festiva, levada a cabo pela administração municipal da Ingombota. Esta mega campanha veio a propósito de um plano de ação gizado por Sua Excelência Administradora Municipal, doutora Milka Kakesse, no âmbito do decurso da quadra festiva. E queremos terminar esse plano de ação com esta mega campanha de limpeza que vai cobrir toda a extensão do nosso município. Pás, vassouras e outros materiais auxiliares para a limpeza tornaram-se as armas dos membros das 28 cooperativas e a empresa pública de saneamento básico que se juntaram à campanha de limpeza e sensibilização realizada neste sábado. Estamos preparados para fazer esse tipo de trabalho. O pessoal está motivado, quer dizer que o governo provincial de Luanda deu esse tipo de ambiental, porque nós fazemos um bom trabalho para manter a Luanda limpa. Estamos bem estruturados e estamos gratos também pela oportunidade que nos foi dada. Da vossa cooperativa, quantas pessoas é que vão fazer parte? Somos 30 pessoas. A campanha já é rotineira. Entretanto, no meio do percurso, nem sempre é fácil lidar com os moradores. Ainda há uma certa resistência, não é? Por isso, continuamos a trabalhar no sentido de obtermos maior adesão dos nossos munícipes. É um novo modelo, estamos numa fase ainda embrionária e acredito que vamos alcançar os objetivos deste plano. A cultura ambiental ainda não é algo que está na nossa sociedade de formativa. Ainda temos pessoas que desconhecem a própria questão da higiene, então às vezes é difícil, mas estamos num bom caminho, estamos a dar bons passos. Tem encontrado pessoas muito difíceis de lidar, rudes, inclusive, ou que vos confundem até? Exatamente, confundem, sim. Às vezes encontramos, mas faz parte do trabalho. Mais de 20 cooperativas participam da campanha de sensibilização e recolha de lixo porta a porta no município da Ingombota. As notícias voltam depois de mais um curto intervalo. Até já, quando consigo, logo a seguir. Renovados votos de boa noite, Angola. Essa é a atualidade informativa. Retrato de como 2026 foi recebido pelo mundo, dentro também aqui do nosso país, entre outros assuntos. Confira agora. De várias partilhas nas redes sociais, denúncias públicas e tumultos. Todos
nós queremos encontrar os marginais. Finalmente, os principais suspeitos do caso mediático de agressão sexual foram detidos e apresentados pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda. No seguimento das diligências levadas a cabo, em sequência investigativa deste caso, tanto como referimos, que foi amplamente divulgado a nível das redes sociais e em várias plataformas digitais, a coberto de um mandado de detenção, o SIC procedeu à detenção, tanto nesta segunda-feira, estamos a falar do dia 29 de dezembro, de 2 cidadãos nacionais, um de 20 anos e outro de 23 anos de idade, por factos constitutivos dos crimes de agressão física, abuso sexual de menor de 15 anos e também devassa da vida privada. Henrique Joananga, conhecido por Kiala, e Fábio Gaspar serão agora presentes ao Ministério Público e ao Juiz de Garantias. Se disso também for o entendimento do Ministério Público, vão ser promovidos para a apresentação ao Juiz de Garantias para que lhes seja aplicada uma medida de coação pessoal correspondente aos atos que lhes são agora imputados. De acordo com o SIC, Abderramar Saleh terá sido atraído pelo seu conterrâneo até a província do Ambo para um negócio de ouro. Passados mais de 30 dias, o corpo de Saleh foi resgatado nas margens do rio Keve, por cima de troncos, com os membros superiores amarrados por trás e o rosto coberto com um saco de plástico preto, conforme explica o porta-voz do SIC Geral, Manuel Alaiwa. Referir que o cadáver foi encontrado nas margens do rio Keve, por cima de troncos, tanto aqui presume-se que foi arrastado pelas correntezas das águas e ficou tanto submerso a um dos troncos, na posição de decúbito ventral, com os membros superiores amarrados por trás e o rosto coberto com um saco plástico preto. Após um aturado trabalho inspetivo no local, foi removido e trasladado para a morgue do Hospital Central do Ambo para o posterior exame cadavérico, que vai ser feito pela perícia médico-legal para efeitos legais com sede no competente processo de crime que está em curso. As declarações foram feitas nesta terça-feira em Luanda, na qual o governante traçou o balanço do setor e apontou as principais linhas de ação para o próximo ciclo econômico. Poderemos achar que a nossa tarefa está concluída? Não. Ainda temos muitos desafios pela frente. O nosso processo de diversificação econômica, o nosso processo de industrialização ainda está nos seus primeiros passos, ainda não está suficientemente consolidado. E é essa a grande tarefa para a qual nós somos convocados neste novo ano de 2026 que se aproxima. Nesta altura, a Tecul tem perto de 100 autocarros paralisados. Os prejuízos que tem registrado são, na sua maioria, consequências das vandalizações que decorrem quase diariamente contra os autocarros públicos e agrava-se com os últimos tumultos que aconteceram nos dias 28, 29 e 30 de julho último, durante a paralisação dos táxis. Tanto o cidadão que sente, que pensa, que acha que deve desembarcar em qualquer ponto da via, onde não é paragem, e naturalmente o motorista não obedece, porque nós temos paragens na via, e tem resultado em agressão tanto a um motorista ou cobrador e também a vandalização dos meios. Muitos vidros partidos, faróis partidos. Às vezes é possível determos essas pessoas, esses cidadãos, e encaminharmos para as esquadras da Polícia Nacional. Outras vezes escapam-nos, não conseguimos, constituindo isso prejuízos adicionais e, portanto, diminuição de meios na via.
Neste sábado, o resumo dos principais assuntos, você acompanhou há pouco tempo, viu que o mundo recebeu 2026 com muita euforia. Voltamos aos assuntos de abertura neste jornal. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, acaba de se pronunciar num discurso exigindo, no caso, a libertação de Maduro e dizendo que ele é o único presidente. Vamos ouvir. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elias de Aquimões, o rei da música angolana, é a nossa personalidade da semana. Confira o resumo biográfico com o nosso colega Bravo da Silva. Elias de Aquimões nasceu no bairro Marçal, aqui em Luanda, com o nome de batismo Elias José Francisco, no dia 2 de janeiro de 1936. Nesta altura, o rei da música angolana tem 90 anos de idade. Aos 7 anos, Elias de Aquimões torna-se órfão, facto que o obriga aos 12 anos a ir viver em casa da avó no bairro Sambizanga, onde aprende a comunicar-se de forma fluente na sua língua materna, o quimbundo. A sua constante frequência no samba quimungua, na zona do Bungo, em Luanda, onde residiam vários operários do Porto e dos caminhos de ferro que tocavam e dançavam, fez com que Elias descobrisse aos 15 anos de idade a sua vocação artística, que o leva a integrar a turma do Margoso como vocalista principal. Em 1969 surge o Festival Folclórico das Províncias Portuguesas em Portugal e Elias de Aquimões é convidado para, com um grupo de rebita do mestre Geraldo e os marimbeiros de Duque de Bragança, oriundos de Malange, representar a província de Angola. O seu desempenho artístico mereceu elevados elogios da crítica e dos analistas culturais locais e foram feitas as gravações de Moalunga, Ressurreição, Moenhuá, Muto e Zum Zum, que tiveram as participações de Barcelote Carvalho Bunga, Rui Mingas, Tetalando e dos marimbeiros de Duque de Bragança. Em função deste momento, Elias de Aquimões é galardoado com o título de melhor intérprete da canção angolana. Já em 1972, devido ao seu abnegado trabalho em prol da música, recebe uma estatueta referente aos 11 mais da cidade de Luanda, que premiava as 11 figuras mais destacadas nas diversas áreas profissionais e sociais da cidade capital. Quando da criação do agrupamento Kisangala por Mário Silva, foi Elias de Aquimões quem sugeriu o nome do mesmo, tendo em conta o momento que se vivia e o trabalho que se pretendia que o agrupamento produzisse desde os meados da década de 60, pela qualidade do seu trabalho e a constância do seu desempenho. Elias de Aquimões
é considerado o rei da música angolana. Com o talento e a riqueza cultural do rei da música angolana, terminamos aqui a edição de sábado do Gira-se o Jornal. Angola, boa noite, fique bem, até o nosso próximo encontro.